Oi, gente! Hoje eu tô gravando esse vídeo porque o Senhor me incomodou para que eu pudesse compartilhar um testemunho e eu acredito que as pessoas certas vão assistir esse vídeo. E é uma mensagem que pode ser simples, mas que talvez vai tocar no coração das pessoas que precisam ser tocadas, porque muitas vezes as mensagens mais fortes da nossa vida são mensagens simples, mas que a gente sabe que aquela mensagem é para nós. Às vezes são palavras simples que podem mudar, né, o destino e uma situação, um momento tão difícil na nossa vida, né? Porque a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Hoje eu tô aqui para testemunhar e dar toda a honra e glória ao nome de Deus, gente, que Ele é maior do que tudo. Ele é maior que as tuas fraquezas, Ele é maior do que a doença, Ele é maior do que qualquer outro nome. Por mais que possa existir forças ruins, né, espíritos malignos, o Senhor, Ele é maior que tudo. Então, para Deus, nada é impossível. Até mesmo quando se trata de tocar em corações improváveis. E eu sou uma pessoa improvável. De uns anos pra cá, tem muita gente que me conhece como uma pessoa de muita fé, como uma pessoa que às vezes entende a palavra de Deus, mas eu sempre falo, gente, vocês não sabem como era. Vocês não sabem as lutas, vocês não imaginam que, na verdade, eu sou a pessoa mais improvável e que se muitas vezes Deus me concedeu milagres por misericórdia, Ele pode conceder na vida de qualquer pessoa. Hoje eu tô falando com pessoas que talvez você tenha desacreditado das suas próprias orações. Então você fala, eu não vou orar, eu não vou pedir porque eu não sou digno, eu não sou digna. Às vezes a tua própria incredulidade, você vai orar, parece que não tá fazendo efeito, você não tá sentindo nada. Então você fala assim, não adianta nada orar, bobeira orar. E muitas vezes eu estive nesse lugar. Parecia que eu tava orando e que nada tava fazendo sentido. Eu levantava, eu não sentia que nada tinha acontecido. Mas hoje eu tô pra contar aqui muitos milagres que eu vivi, mesmo não sendo merecedora. Por muitas vezes falar assim, gente, eu tomei decisões tão erradas. Mas ali, num ato meu de me ajoelhar 5 minutos, fazer uma oração simples, às vezes uma oração em pensamento, e Deus responder por misericórdia e graça. E, gente, dignos, merecedores nós nunca seremos. Porque, na verdade, toda honra e toda glória é de Deus, pertence a Deus. E a graça nada mais é do que favor imerecido. Merecedores nós nunca vamos ser, né? Então, vamos lá. O Senhor pediu para eu compartilhar o seguinte. Só para vocês entenderem um pouco, eu vou contar um pouquinho da minha história. E aí vocês vão entender o porquê que eu tô compartilhando tudo isso. Eu nasci num lar cristão, porém, até quase a idade adulta, eu nunca tinha sido tocada por Deus. Então, eu acreditava em Deus, mas eu achava que Deus não queria me tocar, porque eu achava que eu era uma pessoa dura, uma pessoa sem sensibilidade. Então, gente, eu ia nas filas de aceitar Jesus quase sempre. Eu me batizei, mas eu me batizei assim, sem o entendimento, né, do que era uma nova vida em Cristo. Eu orava, eu não sentia nada, tentava jejuar, não sentia nada. Então, eu já tinha meio que desistido. E o que aconteceu? No ano de 2019, o Senhor me encontrou. Na verdade, eu fui até Deus num momento que eu tava muito mal, né? Porque às vezes os momentos onde a gente tá em desertos na nossa vida, a gente procura Deus. E eu fui ali, né, num culto que tinha poucas pessoas, e eu fiz uma prova com Deus em pensamento. Eu falei assim, Deus, se o Senhor existe mesmo pra mim, se o Senhor pode falar comigo, me toca hoje, mostra pra mim hoje, porque eu tô sem força até pra chorar. Sabe aquele momento que você tá tão mal emocionalmente que você não tem forças nem pra chorar? E ali Deus me visitou. Eu não vou compartilhar tudo porque hoje não é o intuito do vídeo, mas o Deus Pai me visitou de uma forma onde eu tava ajoelhada, eu perdi a força nos meus joelhos, eu chorava ali na cadeira, meu rosto relava na cadeira, assim, da igreja, eu babava de chorar. Gente, sério, eu babei de chorar ali. Deus me visitou, Ele falou coisas assim ao meu respeito, que só eu e Ele sabia, do meu coração. E eu chorava como uma criança, e Ele falou coisas do meu futuro, as coisas que Ele ia fazer. E ali, gente, eu fui me apaixonando por Jesus de uma forma, porque antigamente eu era tão... Não vou falar burra, não vou declarar uma coisa ruim sobre a minha vida, mas eu era tão improvável que, gente, nem Salmos eu entendia. Provérbios eu não entendia. Os livros mais fáceis da Bíblia eu não entendia.
E de repente, naquele ano, eu abri a Bíblia começou a saltar como, assim, palavras como flecha de fogo, começou a fazer sentido a Bíblia, e eu fiquei, uau, Deus existe pra mim, Deus fala comigo, Deus me conhece. Mas, como o processo de Deus, isso que as pessoas muitas vezes não entendem, o processo de Deus, muitas vezes, ele é gradual na vida da gente. Então, às vezes, você tá numa vida X, até você se transformar naquilo que Deus quer que você seja, vai levar tempo. Então, quando a gente desliza, quando a gente cai, quando a gente erra, aí vem aquela mentalidade, não, olha só, eu errei de novo, eu não sou merecedor, aí as pessoas te julgam, você acredita no julgamento das pessoas, o seu próprio julgamento a seu respeito, você fala, não, eu não vou mais orar porque eu não sou merecedor. Mas hoje eu tô aqui pra te falar, persevera em oração. E eu quero compartilhar alguns testemunhos. E Deus me pediu pra eu mostrar pra vocês, já compartilhei alguns stories, isso aqui são a pilhinha pequena dos meus cadernos de oração. Na verdade, desde 2019 eu comecei a registrar. Ó, esse aqui foi meu primeiro caderninho. Tá um livro de receitas, na verdade, um caderno de receitas. Ó, eu escrevia tudo. Eu comecei a registrar tudo que Deus me falava, que Deus me prometia e também as minhas orações. Por quê? Tinha dia que eu não tinha força pra orar. Então eu escrevia cartas. Gente, e o mais legal de tudo, muitas das coisas que Deus realizou na minha vida, os pedidos estão registrados nessas cartas. Então, as nossas orações, elas são como memoriais, como registros diante do próprio Deus. Até as tuas lágrimas, quando você se ajoelha diante de Deus e fala, Deus, recolhe as minhas lágrimas como uma oração, o grito da minha alma, a dor da minha alma, as próprias lágrimas suas, elas viram um memorial diante de Deus. Então, nenhuma oração sua é esquecida. Pode ser que Deus vai realizar ou Deus vai ouvir uma oração sua no tempo certo. Às vezes você orou em 2005, e aí às vezes Deus lá em 2025 vai fazer ou vai relembrar daquela oração. Não porque Deus é tardio, mas é porque Deus, ele faz todas as coisas no tempo certo. Então eu gosto de registrar, porque quando as coisas acontecem, quando algo se cumpre, eu pego o meu registro ali, o meu memorial, e eu falo, uau, olha como que Deus é fiel. Então, gente, nessa época, olha que loucura. Deus, quando a gente começa a consagrar os nossos caminhos, eu lembro que eu orava assim, Deus, eu sou fraca. Eu não consigo escolher o que é melhor pra mim. Então, Senhor, mexe na minha rota. Se eu estiver fazendo alguma coisa, abala o meu caminho, mas não me deixe pro caminho errado. Vai me guiando. E um dia eu recebi uma palavra que Deus me falou assim. Gente, como eu sabia que eu era fraca, eu fazia umas orações muito ousadas. Tipo, Deus, se isso não for pra mim, pode acontecer um abalo, mas não deixa eu entrar pela estrada errada. Então, Deus, ele sempre sacudiu muito a minha vida. E eu lembro que eu recebi uma palavra onde Deus falou bem assim pra mim. Como uma curva não acentuada, pouco a pouco você vai ver que a tua vida tá mudando de direção e ela vai pouco a pouco caminhar pro centro do propósito, da vontade de Deus pra tua vida. E eu criei naquilo, gente. Deus me visitava, Deus falava comigo e muitas vezes eu errava, então muitas pessoas me julgavam, eu me julgava, mas a história de Deus comigo era muito mais forte do que qualquer coisa, do que qualquer palavra humana. Porque Deus chama mesmo as pessoas improváveis para confundir aqueles que se dizem sábios. Naquele ano, gente, eu tava já cursando a faculdade de zootecnia. E só pra dar um resumo aqui. Não era uma faculdade que eu gostava. Eu achava que eu não queria fazer essa faculdade. Eu entrei ali naquela faculdade porque na época foi o que eu consegui passar. Eu desejava fazer odonto na época. Eram umas coisas muito assim, que parecia que eu tava perdida, mas eu estava no lugar certo. E como eu já conhecia Deus, eu comecei a pedir permissão para sair da faculdade. E Deus me dizia, não vai sair. Um dia eu conto com mais detalhes. Só que cada não que Deus não deixava eu sair, ele colocava as pessoas certas. Eu pedi, então Deus, então se o Senhor quer que eu faça isso, então que o Senhor ponha as pessoas certas. Então Deus me presenteou com o orientador certo, com a orientadora certa, com as pessoas que foram me ajudando a passar nas matérias, abrindo o caminho. Por quê? Aonde Deus aponta, ele paga a conta. Não é que ele vai fazer tudo por você, mas ele vai facilitar, ele vai colocar facilitadores no teu caminho. E eu não entendia, então eu chorava, eu brigava com Deus. Mas Senhor, eu odeio isso, eu não quero fazer isso. Então eu achava, na minha razão, que aquilo ali não tinha nada a ver comigo, mas Deus já conhecia o meu futuro. Porque às vezes a gente sabe acha que sabe que é melhor pra nós. E aí, gente, eu lembro que eu comecei a fazer cartas e cartas e cartas pra Deus. E Deus começou a agir com tanta graça. Aí eu lembro que eu tinha uma oração muito forte que eu falava bem assim: Deus,
Se o Senhor quer que eu permaneça nisso, então que a tua graça seja um amortecedor nesse caminho. Então, durante as pancadas, que o Senhor venha amortecer as minhas pancadas, que o Senhor venha me impulsionar, me facilitar o caminho. Gente, e eu senti uma leveza. Eu comecei a fluir de uma forma que eu comecei a ver a graça de Deus agindo ali. E o Senhor, nesse meio tempo, Ele começou a realizar muitas coisas na minha vida. E aí, quando eu finalizei a faculdade, né, de zootecnia, eu falei, então tá, Deus, eu tô com um diploma aqui, né, ainda não entendo por quê, mas eu vou fazer outra faculdade, então me matriculei em outra faculdade e tal. E aí, uma noite o Senhor me visitou, né, onde Deus me deu a direção de eu ir para uma base missionária chamada Jocum, onde eu passei 5 meses. Mas o detalhe disso, gente, é que eu senti muito que era Deus. Deus falou que antes de eu ir pro meu propósito, Deus me prepararia como Esther. 5 meses com óleo de mirra, né? 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Que era uma palavra de tratamento, era um ano de preparação. Eu não vou ficar me prolongando, acho que eu já tô até enrolando muito. Só que eu não tinha dinheiro para ir para essa base missionária. E eu me lembro, olha só, aqui você começa a ver o agir de Deus. Eu me lembro que eu ajoelhei bem ali na beirada da cama, meia-noite. E eu falei, Deus, Tu és o dono do ouro e da prata. Eu desejo ir para esse lugar ser tratada pelo Senhor, mas eu não tenho R$1. Se o Senhor está comigo, faça um milagre e me mostre que é para eu ir. Porque se o Senhor me der uma palavra, eu vou. E eu lembro que terminando a oração, eu vim aqui, comecei a ler a Bíblia. No que eu abro o meu celular, uma mensagem na madrugada da líder da base da Jocum, a Larissa. Ela tinha o meu contato e ela falou assim, Isa, estávamos em intercessão e o Espírito Santo me incomodou de vir falar com você para você não ter medo de obedecer, para você, aqui é um lugar de provisão. Você acha que você não tem essa condição, mas o Senhor vai suprir tudo ali. Eu tive certeza que era Deus. E, gente, Deus foi tão fiel. Porque muitas pessoas falaram, e se você passa necessidade, e se isso acontecer? Mas eu tinha tanta certeza que Deus era comigo, que eu fui. E hoje, até pessoas que já não estão mais vivas aqui me ajudaram financeiramente, minha família, meus pais, minha avó, a minha igreja local aqui, a Manaim, irmãos, tipo assim, gente, Deus tocava no coração das pessoas e eu fui tão abençoada que lá eu tive não só pra mim, mas eu tive pra compartilhar. Deus me mimou de uma forma, o meme da Virgínia, me mimei, Deus me mimava, gente, eu pedi as coisas, o Senhor me presenteou de tantas formas. Um dia eu vou contar com mais detalhes, tudo que eu vivi lá na base missionária. Foi um tempo de muito tratamento. E o que eu me lembro, gente, que naquela época Deus começou a ministrar comigo que sim, que eu iria atuar na minha área de zootecnia, que Deus ia sim usar esse meu diploma, que esse meu diploma ele não era em vão. E ali, gente, eu lembro que eu comecei a fazer muitas orações. E aqui eu tenho um registro de muitas cartas que eu fazia pra Deus. Quando eu cheguei em Ilha Solteira, depois de passar o tempo na base missionária, eu fiz uma carta a respeito da vida profissional, pedindo direção, pedindo pra Deus me ajudar, né? Pra o Senhor me levantar, pra o Senhor me abriu a porta dessa empresa que eu trabalhei 1 ano, da Gado Certo. E foi assim uma bênção, porque ali o Senhor me mostrou que eu era capaz, o Senhor me mostrou que havia um propósito no meu diploma, onde eu fui muito realizada trabalhando ali. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu me lembro que durante esse trabalho, ali eu trabalhava com compra e venda de gado, eu fazia as cartas também para Deus, eu nunca perdi esse hábito. Falei, Senhor, me apresenta os pecuaristas X, me mostra como que eu devo vender, porque eu não tinha habilidade em vendas. E cada coisa que eu ia pedindo pra Deus ali a respeito do meu trabalho, o Senhor ia me ajudando. E eu era muito incapaz, mas o Senhor ia me capacitando. Gente, cada coisa que eu pedi pro Senhor e o Senhor realizou, o Senhor ia colocando pessoas, facilitadores no meu caminho. E hoje, o que eu quero falar pra vocês com esse testemunho? Há uns dias atrás, o Senhor tinha me pedido para orar por uma pessoa e eu tava com vergonha de orar por essa pessoa e enquanto eu orei, eu obedeci, parecia que nada estava acontecendo. E Deus operou um milagre, sabe? Não pela minha oração, mas porque Deus é misericordioso e as nossas orações, as nossas palavras profetizadas, elas têm um propósito, elas têm poder no nome de Jesus. E hoje o embasamento que eu dou aqui é o texto de Esther, capítulo 6, aonde Mardoqueu ele fez um bem feito, ele
conseguiu desmascarar um plano contra a vida do rei Assuero, só que na época ele não foi recompensado por esse bem feito dele. Só que num dia, coincidentemente, o rei perde o sono e ele vai ler o que? O livro das crônicas, dos registros das crônicas. E ele fala, nossa, esse rapaz aqui, Mardoqueu, ele fez isso aqui, ele me livrou e ele foi recompensado? Fala, não. E na hora certa, o que Mardoqueu fez de bom foi lembrado e recompensado. E sabe que hora que foi isso? Tava tudo decretado para o extermínio dos judeus. Tanto que, assim, o extermínio dos judeus foi um pouco ali na frente, né? Você vê que o povo judeu, na verdade, eles já sofrem perseguição de muito tempo, né? Olha aqui o que aconteceu com Hitler lá na frente, que Hitler, né, fez aquele ato terrível, extermínio em massa dos judeus. Mas aqui havia um plano para exterminar os judeus ali. Esther é levantada naquele tempo como uma influência não para o próprio ego dela, mas para conseguir desbaratinar o plano do inimigo. Mas aqui, em si, Mardoqueu, ele não estava se dobrando para ser devoto a Amã. E Amã, ele estava com um plano para enforcar Mardoqueu numa forca. E quando essa forca estava construída tudo para conspirar contra a vida de Mardoqueu, aqui, coincidentemente, o rei se lembra de pegar o livro e ver esse ato que Mardoqueu fez no passado. Então, às vezes, gente, tem coisas que nós fazemos de bom, que nós plantamos de bom, que Deus vai recompensar lá na frente, não porque Deus é tardio, como eu disse, mas porque no tempo certo. É como... Lembra quando José ele estava na prisão, e aí ele tinha aquele dom de interpretar sonhos. E quando ele falou assim pro pessoal, né, que conseguiu sair da prisão, lembra de mim, porque eu te ajudei aqui. Só que na época esqueceram de José. Só que no tempo certo, quando se precisou de alguém para interpretar o sonho do faraó, é que se lembraram de José. Então, tem coisas que às vezes a gente pensa, nossa, eu fui injustiçada, eu fiz tal coisa, eu ajudei tal pessoa e ela se esqueceu de mim. Às vezes é o próprio Deus permitindo para que no tempo certo, porque nada que a gente planta fica sem colheita. Tantas coisas boas quanto as coisas ruins. E as nossas orações também. Gente, mínimas coisas que eu pedia para Deus, sabe? As coisas que eu queria conquistar, os lugares onde eu queria conhecer. Cartas, coisas pequenas Deus realizou. Não porque eu sou merecedora, mas porque as orações, elas têm poder. E Deus, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de favor, ele é um Deus de misericórdia. E ele está atuando hoje na minha vida, na sua vida. Então todos os dias, mesmo que você tenha cometido o pior pecado, vai diante de Deus, fala que você é pó, se humilha diante de... Não é os humilhados que serão exaltados, é os que se humilham diante de Deus. Então se humilha diante de Deus. Põe para Deus a dor do teu coração, as tuas dificuldades, as tuas fraquezas, porque isso é humildade, a gente reconhecer que nós não somos nada sem Ele. E eu quero aqui só testemunhar que Deus tem feito coisas na minha vida, de orações antigas, de muitas lágrimas, porque muitas vezes você fala assim, as pessoas me descredibilizam, mas não adianta nada ser ovacionado pelas pessoas, aplaudido pelas pessoas e Deus te rejeitar. O que importa é Deus te aprovar. Enfim, gente, que esse testemunho toque seu coração, para que você vá para Deus, para que você ore, para que você peça, registra, anota, porque quando Deus fizer na tua vida, os milagres, os favores, você vai falar, o Senhor existe. O Senhor, Ele existe e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede, sonha ou pensa. Amém? Que Deus te abençoe, gente.